Olá, meus queridos do Odontoevidência, que bom que você chegou até aqui. E se isso aconteceu é porque você quer evidenciar um elemento especial que cada um de vocês tem, e eu acredito nisso. E nós estamos aqui para passar uma semana de atividades e uma semana de crescimento que vocês podem adquirir aí nas redes sociais, na internet. E eu sou odontóloga por formação e há algum tempo eu já presto consultoria para empresas, para médicos, dentistas e empresas de marketing, porque o nosso marketing, o marketing da odontologia, ele é um tanto diferente, né? Tem algumas restrições, mas ele não é impossível, ele é possível de ser feito e ser feito com elegância. E é essa a nossa proposta aqui durante essa semana. Eu quero vocês juntos fazendo as tarefas. E no final, vocês com certeza sairão com um plano, abrirão a cabeça um pouco mais para esse mercado e com certeza terão mais canais aí. Às vezes muitos têm os canais de atendimento, que é telefone, tem gente que tem mais 2 canais, telefone, WhatsApp, mas ainda está fora das redes sociais. Então esse é o seu momento, o momento é agora, vem com a gente, vem antes, porque quem chega antes recebe coisas novas e também os pacientes adoram. Nós sabemos que em 2020 o LinkedIn saiu algumas habilidades para os profissionais esse ano, né? E uma delas, dentre criatividade, formatação de dados, está o conhecimento em tecnologia e também a comunicação. E a comunicação é o que nós vamos trabalhar aqui nessa semana. Como que você está comunicando? Será que o que você está comunicando é aquilo que você quer comunicar? Porque comunicação, gente, ele é vista pela ótica, pela percepção do seu ouvinte. Se ele está entendendo bem, quer dizer que, você se comunica muito bem. Agora, se ele não entendeu a mensagem, você pode ser o maior orador, você pode ser o mais top de todos. Quer dizer, assim, que precisa melhorar a comunicação. Mas, para nós fazermos essa comunicação bem, nós precisamos fazer o quê? Um olhar para dentro de nós, né? E esse tempo é bem propício para a gente fazer esse olhar para nós, para o nosso interior, ver quais são as nossas habilidades, quais são os nossos skills, né? E olhar para fora também, para ver também o que os nossos parceiros, né, estão fazendo. E isso nós vamos chamar de o quê? Através do marketing de relacionamento, é que nós vamos tratar aqui, e do branding também. E isso, nós precisamos fazer o quê, pessoal? Nós precisamos comunicar com o emocional do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso ouvinte, porque até então ele não é o nosso paciente, né? Ele só vai ser o nosso paciente depois que ele confiar em nós e na nossa comunicação. Então, nós precisamos conversar com esse emocional, mas para isso vocês precisam entender que existe uma escala, ela se chama escala de consciência. É uma escala muito conhecida, já estudada, e vocês podem imaginar, por exemplo, uma pirâmide. A pirâmide é como se fosse lá na base, estaria as pessoas que são totalmente inconscientes, são aquelas pessoas que não sabem o que você faz, não sabem nem que você é dentista, não sabem nem que você oferece algum tipo de serviço, então elas são totalmente inconscientes, elas nem sabem que pode ter algum problema de gengiva, podem ter algum problema de alinhamento dos dentes, podem ter algum problema de canal, eles não sabem, eles estão inconscientes e eles não sabem de que existe um problema. Depois, tem aqueles que estão inconscientes, eles sabem que ali aquilo está incomodando, aquele sangramento ele já está se estendendo, mas eles não sabem que existe solução. Então esses já são os inconscientes. E tem depois, mais subindo nessa pirâmide, aqueles que sabem que tem o problema, e eles sabem que tem uma solução, mas eles ainda não conhecem essa solução. E aí, cada um desses estágios, pessoal, nós precisamos de ter uma comunicação assertiva para cada um desses estágios. Não adianta a gente falar lá para a pessoa que ele tem um problema de gengiva e tal, se ele não sentiu isso, se ele ainda não olhou no espelho e tal, isso não vai adiantar. Então, pessoal, nessa pirâmide, depois que eles saíram do totalmente inconsciente e passaram para o inconsciente, que é aqueles que já sabem que tem o problema, eles ainda não sabem da solução. Então, eles vão passar para um estágio que é de
quase consciência. Então, os nossos clientes, os nossos ouvintes, às vezes eles têm algum problema e falam, será que isso tem solução? Será que essa dor que eu acordo de manhã na região da mandíbula, será que tem alguma solução para isso? Será que essa cefaleia tensional, será que tem alguma solução para isso? E aí eles podem analisar que tem uma solução. E aí, eles vão passar para um outro degrau, que é o degrau da consciência. Eles sabem que existem a solução. Poxa, olha, eu posso ir no dentista e ele vai me indicar alguns tratamentos, que podem ser toxina, que pode ser placa mio-relaxante. E aí, eles vão ver que tem essa solução, mas eles não conhecem quem pode oferecer essa solução. E aí eles vão passar para um outro estágio que é o totalmente consciente. Por quê? Você vai captar ele nesse momento, gente, e ele vai pensar o seguinte: esse profissional, ele tem uma solução para me dar. Então, pessoal, o nosso ouvinte ali, ele saiu daquela escala lá de totalmente inconsciente, foi para o inconsciente, depois ele foi para o quase consciente, depois ele foi para o consciente e agora ele está totalmente consciente de que ele tem um problema, esse problema tem uma solução e principalmente essa solução ela vai ser dada por você. E lembrando que em cada um desses níveis nós vamos usar um tipo de comunicação. Na base da pirâmide está a maioria da população, porque eles não sabem muitas vezes que eles têm um problema e nós temos que usar às vezes de uma linguagem educativa e principalmente usar algo que o ser humano adora, que é o que? A curiosidade. Quem aí não é curioso, né? Todos nós somos e nós podemos usar isso na nossa linguagem para comunicar com os nossos ouvintes, com o nosso público a nosso favor, ao favor do nosso profissional. Combinado? Eu vou falar mais para vocês agora sobre os objetivos do nosso desafio. Você entendeu um pouco sobre o seu paciente, o nível de consciente, o seu paciente não, o seu ouvinte, porque até então ele não é o seu paciente. Você entendeu um pouco sobre o seu ouvinte. Então, nós vamos falar um pouco agora do seu objetivo nesse desafio, porque ele pode ser um objetivo primário e um objetivo secundário. Tudo isso que eu tô falando, pessoal, é para vocês conseguirem fazer as tarefas que eu vou publicar aqui depois e aí vocês vão preencher. E o objetivo primário é aquilo que você vai atacar primeiramente. Você vai pensar assim, nossa, eu preciso me posicionar melhor nas redes sociais. Olha, eu já tenho um perfil nas redes sociais, mas eu preciso movimentar as redes sociais. Olha, eu já tenho um perfil, já faço alguma coisa ali, mas eu preciso de constância nas redes sociais. Lembrando que isso é muito importante, porque eu vou falar aqui principalmente do Instagram, ele tem um algoritmo, e esse algoritmo, ele entende que se você vai estar indo ali todo dia e fazendo uma postagem, você é uma pessoa que está socialmente aberta, né? Virtualmente e socialmente aberta para novas conexões. Então, se você pula um dia, o seu alcance ele vai diminuir, ele vai ser afetado e as publicações suas não vão chegar a todos os pacientes, a todos os seus ouvintes. Então, o objetivo primário, sei lá, você vai pensar assim, eu quero ser uma referência em estética. Aí você coloca isso lá na sua atividade e depois você vai traçar uns objetivos secundários, que é o quê? O que eu vou fazer, o que eu poderia fazer aqui nas redes sociais para eu conseguir chegar nesse objetivo primário. Então, seria colocar mais postagens, fazer lives, fazer IGTV, mandar direct para as pessoas que estão aqui à minha volta. Então, é isso que vocês vão pensar e vão responder lá para mim. E depois nós vamos usar tudo isso no final, num plano de ação. Combinado? Então, vocês tiveram aí um conteúdo para vocês entenderem um pouco como funciona o ser humano na escala de consciência. Ele está em algum nível de consciência.
E aí, nós, quando vamos conversar, seja até num fechamento de tratamento, nós precisamos ter essa noção. E qual escala de consciência essa pessoa está? Às vezes ela está em um nível assim, muito acentuado até de técnica. Ele sabe, inclusive, quais são os tipos de tratamento que ele pode ter ali. Mas às vezes ele não sabe, a consciência dele é pouca, como que ele vai negociar. Então, assim, quando a pessoa senta na sua frente, é super importante você olhar para ela e falar em qual nível de consciência que essa pessoa está. E depois que você traçou os objetivos, nós vamos fazer um olhar para nós mesmos. Esse olhar, provavelmente, muitas pessoas já fizeram, mas nós vamos atualizar, porque nós precisamos atualizar, porque todos os dias está surgindo novidades, está surgindo novas demandas, que nada mais é do que a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que é as suas forças? É aquilo que você tem de habilidade técnica, habilidade emocional, se você é carismático, se você é organizado. As suas fraquezas ou dificuldades é aquilo que às vezes você não está bem localizado, às vezes você não está nas redes sociais, às vezes você não faz muitas parcerias, tem muito pouco tempo de mercado, às vezes você é recém-formado. Então, assim, às vezes você está numa clínica que tem muitos profissionais ali e, inclusive, às vezes até da sua especialidade. Então, isso, ele pode ser considerado uma fraqueza para você ter um olhar diferenciado e conseguir atacar esse fator. Depois você vem nas oportunidades. As oportunidades, agora elas não caem do céu, pessoal. Nós fazemos as oportunidades. Então, assim, a oportunidade é o quê? Eu estar disponível para os meus pacientes, eu estar nas redes sociais, eu estar participando de eventos de network, eu estar participando de congressos, eu estar fazendo indicações também de outros profissionais para que esses profissionais também possam me indicar. Então, assim, é tudo quanto oportunidade que houver. Aqui perto eu sou dono pediatra, aqui perto tem uma escola, eu vou utilizar um dia para me sair um pouco e ir ali naquela escola e oferecer algum tipo de serviço. Isso tem que partir, pessoal, às vezes, muitas das vezes, como um altruísmo, a gente sem querer nada em troca. Por quê? Isso vai retornar para a gente. Quando nós servimos, as pessoas, elas ativam um gatilho que se chama reciprocidade. Quer dizer, aquela pessoa me ofereceu alguma coisa sem pedir nada em troca. Então, agora eu posso me conectar muito mais a ela do que qualquer outro profissional. E as ameaças. As ameaças, falando diretamente das redes sociais, provavelmente vai ser ao conselho de ética, o conselho de classe, né? O nosso código de ética, mas essas ameaças, elas podem ser contornadas, elas não podem ser um impeditivo, por exemplo, não permite um monte de coisa que eu não posso anunciar. Ok, vamos anunciar então de uma forma diferente, vamos usar lá nossas skills, né, para nós pensarmos uma forma diferente de anunciar. E aí você fez esse olhar e viu tudo isso para dentro de você, dentro do seu profissional, daquela pessoa ali, do doutor, da doutora Derby, por exemplo. Agora você vai fazer daqueles que estão à sua volta, ou seja, os consultórios que estão no raio de 5 metros, ou sejam aqueles que têm uma especialidade que é equiparada à sua. Então, assim, faça a mesma coisa com esses outros profissionais e aí alguma chave vai virar e você vai falar assim, poxa, eu posso fazer alguma coisa diferente. E esse olhar para fora, muitas vezes as pessoas falam concorrentes, né? Os concorrentes, eles são os melhores para fazer a gente crescer. Por quê? Você deve olhar para ele, poxa, o cara conseguiu tantos pacientes, ele está abordando tantos pacientes, está fechando tantos tratamentos. Então, aquela pessoa, ele tem alguma coisa para te ensinar. Ele tem alguma coisa que ele faz de diferente e você não está fazendo. Às vezes nós olhamos com repulsa, mas nós temos que mudar esse olhar e começar a olhar de uma forma de aprendizado, certo? E a outra, isso daí está na tarefa. Eu já vou passar para explicar como é que vai ser a tarefa que vocês vão fazer, porque a tarefa, vão ser 3 questões. A primeira você vai
escrever ali 3 linhas do seu objetivo primário. Lembre-se que o quanto mais específico você for, vai ser melhor. Então, isso fala muito de uma ferramenta que chama SMART, que é uma meta, né? É um objetivo, que ela vai ser muito específica. Quanto mais específica, melhor, porque você vai colocar o seu cognitivo para resolver aquele problema. Às vezes nós pensamos muito no como. Nossa, como que eu vou conseguir chegar lá a ser uma referência em lentes? Mas não, nós devemos imaginar que nós já somos referência e aí o nosso cognitivo, o nosso cérebro, ele vai trabalhar para fazer com que nós chegamos lá no como. Então, vocês vão escrever os objetivos primários e os objetivos secundários. Lembrando que, pessoal, a gente não... Sempre quando a gente vai escrever, às vezes vem a primeira coisa à nossa mente e aí a gente passa por um filtro. Vamos tirar esse filtro, porque esse filtro geralmente é o filtro do como. Nós não vamos colocar esse filtro agora do como. Porque se você fala lá, eu quero ser referência em facetas estéticas, você já vai pensar um monte de coisa que você tem que fazer. Não, você já se imagina lá sendo referência naquilo e o seu cognitivo, o seu cérebro, ele vai te levar aos caminhos que vai chegar até ali, certo? E a outra coisa, depois você vai os objetivos primários e depois preencher os objetivos secundários, que é o que aí você vai sim entrar no como, certo? Mas nos objetivos primários, ó, sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo efeito, dá o mesmo esforço, certo? E depois nós vamos preencher aquelas ameaças, as fraquezas, as oportunidades. Então nós temos que conseguir em cada, por exemplo, ameaças, vamos tentar colocar 3. E nós preenchemos lá todos e chamamos uma pessoa do nosso círculo mesmo, uma pessoa próxima e falamos, olha, são essas as ameaças? Nós vamos fazer ali vamos tirar uma prova real, certo? E as pessoas, às vezes, você vai perguntar a elas, fazer uma pergunta direta, e ela vai te falar algumas coisas que às vezes você não observou. Então, você vai anotar ali e aumentar um pouco o seu repertório ali, o que você vai ter mesmo de habilidades. E depois você vai escrever 10 serviços seus. Você é vendedor de serviço, você é vendedor de produtos que são serviços. Então escreve ali 5 serviços que você oferece. Eu tô falando 10 porque 10 vai ajudar a gente muito na tarefa do último dia, que é proporcionar um calendário, um plano de ação. Então se você conseguir colocar 10, vai ser o melhor, certo? Então, essa foi a atividade de hoje do nosso desafio Odonto Evidência. E eu quero que vocês postem lá no nosso grupo que vocês estão fazendo, porque é isso que vai incentivar as outras pessoas. Vocês podem postar as dúvidas, nossa, eu não tô conseguindo isso, não consegui achar isso. Nós vamos tentar ajudar vocês ao máximo. Quem conseguir postar lá, liberamos agora segunda, né? Tem segunda e terça para postar. Quem conseguir postar lá, nós vamos já passar para a segunda fase. Se a maioria já conseguir postar, nós vamos liberar o outro conteúdo. Quem sabe, em vez de 3 tarefas, nós fazemos mais aí, né? Eu acredito que é possível, como também foi possível em outros grupos. Eu acredito que, dependendo dessa turma aqui que está nesse desafio que inicia dia 30, que ele também pode conseguir fazer mais atividades aí e estar desbravando, estar se comunicando da forma adequada ali na sua rede social, ok? Aguardo vocês para a próxima, combinado?